A paz do Senhor. Nós estamos mais uma vez juntos para podermos ministrar uma palavra que veio do coração de Deus para o nosso coração, que veio do céu para a igreja. Tenho buscado em Deus o que falar durante esse período e Deus tem me concedido a possibilidade de falar da parte dele para a igreja e para aqueles que também acessam o nosso canal. Hoje eu vou falar sobre arrependimento. Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 15. Marcos 1, 15. A Bíblia diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo que a mensagem de Jesus não mudou e não mudará. A mensagem de Jesus permanece a mesma. Eu quero fazer nesta curta mensagem uma reflexão com relação a este tempo, o tempo que nós estamos vivendo, o tempo da quarentena, que o Brasil todo está passando. Aliás, o mundo, quase que o mundo inteiro está vivendo esse tempo de quarentena. Deus parou o mundo. Eu tive oportunidade de lançar uma palavra a respeito da quarentena. E eu creio que foi um vídeo especial, muito esclarecedor. Falamos das estratégias de Deus para preparar os seus líderes. E foi assim com Moisés e também com o próprio Jesus, trazendo durante 40 dias um fortalecimento à igreja, os discípulos do Senhor. Falei que Moisés é a referência para o povo judeu e falei também que Jesus é a referência para a igreja que somos nós. Moisés foi convocado por Deus para subir e ficar no monte durante 40 dias e 40 noites, para receber a lei de Deus para o seu povo. Com Jesus, após a sua ressurreição, ficou com seus discípulos durante 40 dias, antes de ser assunto aos céus. Quando Moisés desceu daquele monte, encontrou o povo na idolatria, servindo um bezerro de ouro, e dando a este bezerro a honra e a glória de lhes ter tirado da escravidão no Egito. Com Jesus, ele fortaleceu a fé dos discípulos. Foram 40 dias de profunda intimidade dos discípulos com o ressuscitado. Hoje, eu quero falar um pouco sobre arrependimento. Porque o que leva a igreja, o que levou a igreja a pregar, foi essa convivência com Jesus. Aquela igreja marcou as nossas vidas. Quando lemos o livro de Atos, marcou a nossa história. Deus enviou Jonas até Nínive para avisar aquela cidade que o fim viria. Você conhece muito bem essa história, a história de Jonas. O mal viria sobre aquela cidade chamada Nínive. Todos nós conhecemos muito bem a história de Jonas. E Jonas fugiu da presença de Deus. Jonas fugiu da responsabilidade. Ele foi para Jope, uma cidade, e comprou uma passagem de navio para ir para Tarsis. Diz a Bíblia que ele queria fugir da presença do Senhor. E eu quero lembrar que Jonas era um profeta de Deus. Hoje toda a igreja tem o poder de profetizar. Nós somos os profetas de Deus na nossa geração. O navio foi atingido por uma forte tempestade e tudo estava se perdendo. Inclusive estava correndo o risco do navio ir a pique. Mas o comandante do navio chegou-se a Jonas, que estava no porão dormindo, e falou:
O que se passa contigo agarrado a esse sono? Amados, não é tempo da gente dormir. Não é tempo de nós ficarmos adormecidos, quietos, esquecidos da nossa responsabilidade. Amados, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade espiritual. Temos muitas Nínives para pregarmos, temos muitas Nínives para anunciar o Evangelho. Mas, pastor, a mensagem hoje não é arrependimento. É verdade, igreja. É verdade, você que nos ouve. Deus quer salvar vidas e não matá-las. Eu vou repetir essa frase: Deus quer salvar vidas e não matá-las. Jonas seria o culpado se aquela cidade sucumbisse. Ezequiel fala isso muito bem. O sangue do ímpio, se nós não pregarmos, será cobrado de nós. Jonas simboliza a igreja. Tudo que acontece de ruim, a culpa é da igreja. Guarda isso no teu coração. Tudo que acontece de ruim, a culpa é da igreja. Nós temos o poder de mudar as circunstâncias. A igreja ainda está no mundo para salvar o mundo e não para assistir à sua destruição. Quando chegar a época do juízo de Deus, a grande tribulação, a igreja não estará mais aqui. A igreja terá sido arrebatada. Nós estamos vivendo o tempo da edificação. Nós temos o poder de levantar as vidas, de erguer as vidas e não vê-las morrer. Quando chegar essa época, aí a igreja não estará mais aqui. O mundo estará debaixo do juízo de Deus. Nós precisaremos ter essa fé, a fé que pode salvar. Você pode colocar a mão no teu coração e dizer: eu preciso ter a fé que pode salvar. Essa é a fé da igreja, que Deus quer que a igreja haja, que a igreja tenha. Jonas se arrependeu e foi para Nínive pregar arrependimento. Só prega arrependimento quem se arrependeu. Eu vou repetir essa frase, que essa frase é marcante. Guarda essa frase no teu coração. Só prega arrependimento quem já se arrependeu. Aquela cidade se arrependeu de todo o mal que havia cometido. Se vestiram de pano de saco e jejuaram. O rei, todos os súditos e até os animais, diz a Bíblia. Foram dias sem comer, sem beber. Eles creram na mensagem de Jonas. Hoje o mundo precisa crer na mensagem da igreja. Hoje o mundo precisa acreditar na mensagem da igreja. Mas o que a igreja tem pregado? Qual é a mensagem que a igreja tem pregado? Copo de água? Copo com água, toalha abençoada, óleo de Israel, rosa ungida, vassoura ungida, álcool gel ungido, acredite, fitas protetoras, ídolos de toda a espécie, igreja. Esse tipo de mensagem não é do céu, é da terra. É da terra. A sabedoria que vem do alto é pura, mas a daqui de baixo é demoníaca, é animal, é terrena, é um evangelho distorcido, pregadores sem testemunho de vida. Essa tem sido a mensagem que as grandes igrejas têm pregado. A Bíblia fala em Romanos 10, de 13 a 17, eu vou ler o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram?
E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Como irão se arrepender se não há mensagem do céu? Para pensar. Como irão se converter se não há mensagem do alto? É outro evangelho, igreja, o que estão ouvindo. Estão ouvindo outro evangelho. Jonas foi a Nínive pregar a mensagem do Senhor e houve arrependimento. Por quê? Então, 4 pontinhos que eu quero falar desse porquê. Por que houve arrependimento? Primeiro, Jonas havia sido tratado por Deus. Não adianta pregarmos o evangelho se não formos tratados por Deus. A mensagem era correta, ela vinha de Deus. Então nós precisamos ser tratados, ter a mensagem do alto. Olha o terceiro ponto: os ninivitas foram convencidos pelo Senhor. O Senhor tem que cooperar com a mensagem pregada. E em quarto lugar, os ninivitas se arrependeram e produziram o fruto. Que fruto? Fruto do arrependimento. Hoje o mundo está de quarentena, inclusive o Brasil. E algumas ameaças estão diante de nós. Olha, quantas ameaças nós temos ouvido pela televisão. Em primeiro lugar, uma ameaça são as consequências do coronavírus. Nas pessoas idosas, nas pessoas que têm complicações já de enfermidades e doenças pré-existentes. As consequências do coronavírus são muito graves. Em segundo lugar, uma outra ameaça que está diante do Brasil é a crise de empregos. É uma ameaça. As empresas vão entrar em colapso. A economia vai colapsar, se existe esse verbo. Em terceiro lugar, é a terceira e a mais grave, são as consequências de tudo isto. Virão tempos de violência, fome, miséria e destruição. E a igreja está calada. A igreja está que nem Jonas lá no fundo do navio, dormindo. Isso tudo está diante de Nínive e Jonas dormindo. Isso tudo está diante do Brasil e a igreja brasileira dormindo. A igreja precisará dar o fruto de uma igreja que se arrependeu dos seus pecados, como foi nos dias da igreja primitiva. Os pregadores daquela época passaram pelo arrependimento. Pedro, em seu primeiro discurso, fala aos judeus que se arrependerem e serem batizados em nome de Jesus Cristo, para terem os seus pecados remidos, ficando assim prontos para receberem o Espírito Santo de Deus. Está lá em Atos 2, 37, 38, primeiro discurso, né? Em seu segundo discurso, eu quero ir lá, Atos, capítulo de número 3, ele diz assim no versículo 19, fala também de arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Tudo que nós estamos querendo. Tempos de refrigério. E que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Jesus já veio. Tempos de refrigério. Meu irmão, Deus tem o refrigério. Deus tem o tempo de refrigério.
para que venha o tempo de refrigério. A igreja de nossos dias precisará se arrepender de seus pecados, para poder pregar o arrependimento, como Jonas pregou aos ninivitas. Jonas se humilhou dentro da barriga do peixe grande, e os ninivitas se humilharam, desde o rei até os animais. Tudo parecia estar determinado, mas Deus mudou o decreto. Tudo parece que não tem mais jeito. Nós vamos ter que passar por tudo isso, pelo desemprego, pela quebra, pela falência da economia, pela falência das empresas, meu Deus do céu, pelo desemprego em massa, pela violência que virá, pela miséria, pela fome e pela destruição. Mas a igreja tem as ferramentas de Deus. Tudo parece que não tem jeito para esta situação no Brasil e no mundo, mas em Deus está o escape. O reino de Deus já está entre nós. A igreja é a representação deste reino. Somos a embaixada de Deus na terra. Precisamos colocar em prática todas as armas espirituais que conhecemos. Eu vou citar algumas. A oração, não abra mão. A intercessão, não abra mão. O jejum, não abra mão. O testemunho de vida, não abra mão. O conhecimento da palavra, meu irmão, é tempo de buscar. A separação do pecado, não abra mão. E por fim, a pregação. Precisamos ser verdadeiramente o embaixador de Deus. A pregação é a etapa final da obra de Deus em nós. Deus precisou trabalhar em Jonas para ele poder frutificar em Nínive. Paulo permaneceu na igreja de Antioquia quase 15 anos como profeta e mestre. Somente depois desse tempo é que foi separado para pregar o evangelho às nações e se tornado o maior missionário e doutrinador da igreja. Vamos usar esse tempo, igreja. Vamos usar esse tempo para buscarmos com profundidade a Deus. Vamos mergulhar naquele rio que Ezequiel descreve, que sai do templo, que sai do trono de Deus, lá no capítulo 47. Não vamos ficar na beirinha do rio, não vamos ficar com água nos artelhos, não vamos ficar com água no joelho, nem nos lombos. Meu irmão, mergulha, Deus te chama para você mergulhar. Você agora tem tempo, mergulhe, mergulhe, é tempo de você mergulhar, é tempo de você viver um novo tempo no Evangelho. Vamos limpar o nosso coração e nos convertermos de verdade para podermos fazer a obra de Deus frutificar. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Eu quero conversar com você que está nos ouvindo, você que nos está vendo aí, que ainda não entregou a sua vida para Jesus. E você também que está afastado do Evangelho, ouviu essa palavra. E para começar alguma coisa com Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados. E produzir o fruto do arrependimento. Quer dizer, a produção do fruto do arrependimento é você não se envolver mais com o pecado. Você escolher viver na luz de Deus. Você escolher viver no reino de Deus e não mais no império das trevas. Eu quero orar por você. Eu quero que você repita uma oração comigo, se for desejo teu, de entregar a sua vida para esse Senhor. É tempo de refrigério. Vamos receber esse refrigério. Deus quer trazer refrigério para a tua vida. Coloque a mão no teu coração, assim, ó. E faz essa oração comigo agora. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e te recebo em minha vida como Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Eu me arrependo
de todo o mal que eu cometi até o dia de hoje. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu creio que o Senhor está vivo, porque o Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou. Hoje tu és o meu Deus e o meu Pai, e eu sou teu filho. Obrigado a Deus por me incluir na tua família. Coloco nas tuas mãos os meus inimigos e os meus adversários. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que venham tempos de refrigério sobre a tua vida e que você possa viver essa nova vida proposta por Deus para ti e para toda a sua família, em nome de Jesus. E para a nossa igreja, eu quero também ter um momento, né? Nós estamos aí cheio de vídeos, né? Cheio de vídeos. Deus tem me dado uma mensagem por dia e temos falado de muitos assuntos que Deus tem me dado a oportunidade de transmitir, e nós temos produzido praticamente um vídeo por dia com mensagens para que a igreja do Senhor permaneça viva em sua fé. E hoje nós falamos de arrependimento, mas eu já falei da quarentena, falei do silêncio sobre a terra, falei de sermos uma encomenda para Deus, falei da soberania de Deus, já falei sobre oração. Meu Deus do céu, Deus tem me dado, eu quero passar para vocês o que Deus tem enchido o meu coração nesse período. Em nome de Jesus, acesse Facebook/TV MJCP. Você também pode acessar o YouTube. O YouTube também tem todas essas mensagens e também os cultos antigos, na época que nós estávamos lá, né, no culto presencial. Você pode entrar lá, YouTube/TV MJCP. Agora eu quero falar com você, que também nos assiste, a respeito das nossas atividades. Nós estamos ao vivo agora, os nossos cultos transmitidos através do Facebook/TV MJCP. Todo domingo, pela manhã, a nossa escola bíblica dominical, 9 horas da manhã. Às 18 horas, o culto da família. Na terça-feira, às 3:30 da tarde, o nosso culto dos impossíveis. Às 19:30 da quarta-feira, nós temos o culto de intercessão e prosperidade. E na quinta-feira, o nosso culto às 19:30 de cura e libertação. Você pode acessar, participar conosco desses cultos especiais em que estamos ali adorando a Deus e louvando o santo nome do nosso Senhor. Aleluia! Quero falar também com a nossa igreja a respeito das nossas lutas e dificuldades. Estamos aí vivendo dias longe da casa do Senhor, o culto presencial, mas a nossa responsabilidade como cristãos, como filhos de Deus, como congregados do Ministério Jesus Cristo é a Porta, continua. E nós temos compromissos, A casa do Senhor precisa ser mantida, e nós estamos sentindo muito, muito, muito mesmo. Quem está falando aqui é o teu pastor, e é uma verdade, nós estamos sentindo muito a queda dos dízimos e das ofertas. Que você possa, nos dias que eu vou dizer agora, levar o seu dízimo e a sua oferta. Todo domingo, de 10 ao meio-dia, e de 4 da tarde às 6 da tarde, teremos um pastor de plantão na igreja, para orar por você, para ministrar sobre a tua vida e, principalmente, também receber o teu dízimo e a tua oferta, em nome de Jesus. Todos os dias da semana, nós temos de 5 da tarde às 8 da noite, o pastor João Pedro está de plantão na igreja, para poder receber não só o seu dízimo e a sua oferta, mas também interceder e orar pela sua vida, em nome de Jesus. Não deixe de lado esse compromisso tão importante do dízimo e da oferta na casa do Senhor. E eu quero também falar com aqueles que já fazem o depósito no banco,
que você não se esqueça de transferir. Transfira para a conta da igreja. Nós precisamos de milagres financeiros. Estamos cheios de conta para pagar. E já desde o dia 15 que nós não temos o culto presencial. O último culto foi dia 15. E de lá para cá, hoje é dia 28, né? 28, 29, né? Quando esse vídeo estará saindo. E nós precisaremos da tua obediência. Em nome de Jesus, que você possa lembrar da casa do Senhor, transferindo para o Banco Bradesco, agência 05827, conta corrente 13226-8, 13226-8, e o nosso CNPJ 00080-677 2000 invertido, que é 0000268, 00080-677-0000268, é o número do CNPJ. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor, que Deus possa mover o seu espírito na tua vida e produzirmos o fruto do arrependimento. Que Deus nos dê uma semana de vitória e que venham tempos de refrigério sobre todo o Brasil, em nome de Jesus. Amém.